Comissão aprova orçamento de quase 82 bilhões de reais para o Estado em 2015. CPIs da Santa Casa e da Telefonia apresentam relatório final e a Alerj abre exposição do livro dos heróis do Estado. O Jornal da Alerj começa agora. Foram analisadas as emendas apresentadas pelos deputados à mensagem do governo que concede aos motoristas a oportunidade de quitar dívidas com o IPVA anteriores a 2014 sem juros ou multas. Acompanhe agora os projetos discutidos no plenário. Os parlamentares analisaram o veto parcial do governo a 4 artigos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada na Alerj no mês de junho. Os artigos vetados foram incluídos no texto através de emendas dos deputados. Um deles determina que a lei orçamentária deve destinar no mínimo 6% da receita tributária líquida para as universidades estaduais. Também foi vetado o artigo que obriga o governo a identificar no orçamento a previsão de gastos com mobilidade urbana e saneamento ambiental. Outro veto foi ao artigo que destina 2,5% do Fundo de Combate à Pobreza para o Programa de Controle de Tuberculose. Foi vetado ainda artigo que trata das emendas parlamentares. O texto dizia que o Estado deveria executar 0,5% da receita corrente líquida com as emendas dos deputados. O veto foi mantido, mas os deputados conseguiram aprovar um destaque que mantém no texto a obrigação de cumprir as emendas parlamentares. 0,5% da receita corrente líquida simboliza algo em torno de 3,3 milhões por emenda individual, o que não é nenhum absurdo. E isso fará com que o Poder Executivo cumpra as emendas dos parlamentares e não cumpra apenas de alguns e não cumpra a de outros. Foram discutidas as emendas apresentadas pelos deputados à mensagem do governo, que dá aos motoristas do Estado a oportunidade de quitar dívidas com IPVA anteriores a 2014, sem juros ou multas. Pela proposta, o débito pode ser pago em 3 parcelas, nos meses de fevereiro, março e abril de 2015, desde que não esteja inscrito na dívida ativa e que tenha sido gerado até dezembro de 2013. Os deputados incluíram uma emenda para beneficiar com parcelamento quem estiver devendo o imposto de 2014, mas quitá-lo até 26 de dezembro deste ano. O Estado do Rio pode ter regras rígidas para a compra de sinalizadores marítimos. A proposta do deputado Rosenberg Reis obriga a apresentação de identidade para a aquisição desse tipo de produto. O texto também restringe a venda a maiores de 18 anos e os comerciantes devem manter por 5 anos um cadastro com os dados dos compradores. O projeto aprovado volta ao plenário para mais uma discussão. Naquela época que o Corinthians jogou na Bolívia e um torcedor corintiano, segundo a polícia, lançou esse rojão, atingiu um jovem e esse jovem veio a óbito. Então eu fico vendo, para você comprar uma arma numa casa de arma, você precisa tirar todas as suas certidões, você precisa passar pela Polícia Federal, seja ela uma arma de calibre baixo, de um tiro só. E esse sinalizador, para mim, mais do que não é uma arma. Mesmo que ele seja muito importante para a questão marítima, mas ele é uma arma. Se te apontar para alguém, atirar, vai ter o mesmo impacto de uma arma. Então eu falei, poxa, uma criança não pode chegar e comprar um sinalizador desse, que vai botar a vida de todo mundo em risco. Outra proposta do deputado Cristino Áureo altera uma legislação anterior para aumentar de 60 para 70 milhões de reais o total de crédito de ICMS a ser concedido para a indústria láctea do Estado. A proposta aprovada também precisa passar por mais uma votação em plenário. São créditos de ICMS que as cooperativas e associações tinham direito. É como se você tivesse direito a uma restituição do seu imposto de renda e durante anos o governo não tivesse restituído esse valor, né, à pessoa que tem esse direito. Então, em 2010, nós conseguimos reparar essa injustiça, esse erro, criando esse programa Rio Leite,
através da Lei 5.703. Só que, à época, nós tínhamos uma estimativa de algo em torno de 80 milhões. Mas, na negociação, a Casa conseguiu aprovar um teto de apenas 60. Esse teto, obviamente, foi sendo investido nas cooperativas. As cooperativas apresentaram seus projetos ao longo desses 4 anos e algumas ficaram fora do teto, porque foi atendido numa sequência, foi atendido ali numa ordem de entrada do projeto na Secretaria de Agricultura e na Secretaria de Fazenda. Portanto, aquelas que ainda estavam não atendidas serão agora abrangidas pela ampliação desse valor em cerca de 10 milhões. A Comissão de Orçamento aprovou nesta quarta a mensagem do governo que estima a receita e fixa a despesa do Estado para 2015. O orçamento está calculado em quase 82 bilhões de reais. O relator, deputado Coronel Jairo, deu parecer favorável a 7.146 emendas, favorável como prioridade a 720 emendas, favorável com subemendas a 134 emendas, 38 emendas foram rejeitadas e uma emenda foi dado parecer pela prejudicabilidade. O orçamento de 2015 está calculado em 81,9 bilhões de reais, sendo 11 bilhões destinados para investimentos. 87 emendas tiveram voto favorável, 14 favorável com subemendas e nenhuma emenda foi rejeitada ou teve voto pela prejudicabilidade. O relator dos projetos e presidente da comissão disse que as mensagens agora seguem para a votação do plenário. A comissão cumpriu seu papel no seu limite até maior, com a grande aprovação das emendas parlamentares, entendendo que o parlamentar é o representante legítimo da sociedade, que apresentou as suas emendas, naturalmente atendendo às demandas das comunidades onde vivem, onde foram eleitos, onde receberam seus votos, e a comissão teve o carinho de atender mais de 90% das emendas apresentadas. Agora, o plenário, que é soberano, irá ratificar ou retificar alguma coisa que entenda que seja para melhorar ainda mais o orçamento. Missão cumprida, dever cumprido, e a gente está muito feliz de ter chegado até aqui com êxito e se entendendo que a missão é melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. A Secretaria Estadual de Educação apresentou nesta quarta-feira, em audiência pública na Comissão de Educação da Alerj, o relatório anual de responsabilidade educacional. Entre os principais avanços estão o aumento no número de docentes e a diminuição do abandono escolar. Na área do ensino, a rede estadual conta com 847 mil alunos e o índice de analfabetismo no estado é de 3,7%. A distorção idade-série ainda é um dos maiores problemas a serem corrigidos, mas vem caindo lentamente e deve receber mais investimentos da pasta. O Rio de Janeiro hoje ele apresenta uma taxa de aprovação muito superior a 2007, uma das maiores taxas de aprovação do Brasil hoje. O nível de abandono caiu muito e também a taxa de aprovação subiu muito. Então isso para a gente é resultado de uma série de ações que foram colocadas desde 2011 aqui. A implantação de currículo na rede, a implantação também de formação continuada para professores, ampliação das avaliações, o monitoramento do desempenho dos alunos. Então essas ações em conjunto com outras ações, por exemplo, como Renda Melhor Jovem, que oferece uma bolsa de educação para o aluno de baixíssima renda, deu condições de que essa rede ela pudesse melhorar a sua performance. A distorção idade-série, principalmente no fundamental, ela ainda é preocupante, tanto que no ano que vem o Estado do Rio de Janeiro ele já propôs um modelo novo de aceleração para os anos finais. Esse modelo já vai ser implantado já no ano que vem, com foco também em reforço escolar para os alunos do ensino fundamental. A grande preocupação é essa. Na gestão de recursos humanos, os destaques foram o reajuste de 48% entre 2007 e 2014, os programas de valorização e capacitação, bonificação por desempenho e programas de saúde e bem-estar. Alguns anos atrás, a Secretaria, que tem mais de 80 mil servidores, não tinha uma política ativa para pensar o desenvolvimento desse servidor. Como selecioná-lo, formá-lo de forma contínua,
como cuidar da sua saúde e bem-estar. Hoje a Secretaria tem uma área específica para isso, que oferta mais de 30 mil formações por ano, que oferta especializações com bolsa de formação, que faz uma avaliação por desempenho e um plano de desenvolvimento para os profissionais. Então, essa dimensão de desenvolvimento profissional é uma dimensão muito importante que foi criada e, junto com isso, obviamente, prover as escolas com equipes bem preparadas e adequadas. Em infraestrutura, 8 novas escolas foram construídas só este ano e 1.500 receberam algum tipo de reforma nos 2 últimos anos. O governo admite que cerca de 120 escolas ainda se encontram em situação precária e precisam de recursos urgentes. Já para os representantes dos professores, as principais reivindicações dizem respeito à questão salarial, até para evitar a evasão de profissionais que não se interessam pela carreira e a remoção de professores para outras unidades após a greve da categoria este ano. O que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro é que a gente tem um governador que assinou um decreto após a greve. A categoria, quando voltou da greve, porque a categoria terminou a greve no recesso, quando voltou da greve, as suas vagas estavam ocupadas. Então, o que a gente quer é que esse professor que está há 20 anos, 25, 30 anos, como a gente citou aqui hoje, que ele tenha a antiguidade dele respeitada. O presidente da Comissão de Educação da Alerj, deputado Conte Bittencourt, reconheceu avanços no relatório de responsabilidade educacional, como o aumento no número de professores da rede estadual, mas cobrou mais investimentos no magistério para garantir a melhoria na qualidade do ensino. Acompanhar esses dados, acompanhar a evolução, ver onde estão as fragilidades da rede, do sistema e das políticas, é o que se busca nesse debate, nas dimensões mais importantes da rede, né? Aspectos qualitativos e aspectos quantitativos. É um dado que chama atenção positivamente, a diminuição sensível da carência de docentes. Isso representa o quê? Agenda de concurso público, novos contratos, né? Trabalhar com o menor número possível de professores de contrato temporário, que compromete muito o projeto pedagógico da rede. Evolução da estrutura física, né? Todo ano destacar a nossa preocupação com aquelas cidades, com aquelas escolas que estão com mais carência na sua infraestrutura, também é um ponto importante. Ficar claro que o grande desafio da política de educação brasileira é valorizar o educador, dar uma perspectiva remuneratória no início da carreira que incentive as jovens gerações a buscar os cursos de licenciatura. Claro que o problema não é só remuneratório, mas é principalmente remuneratório. A Frente Parlamentar de Economia Solidária da Alerj quer uma audiência com o governador eleito, Luiz Fernando Pezão. A intenção é discutir as propostas que constam em uma carta-compromisso assinada por Pezão durante a campanha deste ano. A carta-compromisso foi apresentada pelo Fórum Estadual de Economia Solidária e solicita políticas públicas para o setor. Entre elas, a criação de uma subsecretaria de Economia Solidária na estrutura da Secretaria Estadual de Trabalho e Renda. O Estado do Rio de Janeiro hoje já tem o Conselho Estadual de Economia Solidária, mas é importante que as decisões e as propostas aprovadas pelo Conselho possam ser operacionalizadas e aí a subsecretaria tem um papel importante para poder fazer com que essa política aconteça na prática. O superintendente da Secretaria Estadual de Trabalho e Renda comemorou os avanços na área de economia solidária em 2014. O governo conseguiu instalar o Conselho Estadual do Setor, que havia sido aprovado na Alerj em 2008. Também foi realizada uma conferência estadual com mais de 1.800 participantes. Nós conseguimos fazer algumas emendas no governo para que possa fomentar a economia solidária. Então, nós hoje somos reconhecidos, inclusive a nível de Brasil, como terceira força em economia solidária num curto espaço de tempo. A presidente da Frente Parlamentar, deputada Inês Pandeló, que não disputou as eleições deste ano, fez um apelo aos parlamentares da próxima legislatura para que deem continuidade ao trabalho. A Frente Parlamentar é um caminho, uma referência para que esse diálogo permaneça e que, junto com o Executivo, possam dar passos importantes com políticas públicas para o desenvolvimento da economia solidária. Os parlamentares apresentaram o relatório final de 2 CPIs realizadas na Casa.
A CPI da telefonia propõe mudanças na legislação federal. Já a CPI da Santa Casa vai enviar os dados recolhidos durante as investigações para os órgãos competentes. O documento elaborado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Santa Casa de Misericórdia foi baseado na vistoria realizada pela comissão em novembro de 2013, além de denúncias sobre o serviço oferecido. Foram encontradas enfermarias com falta de higiene, além da estrutura danificada. Os dados foram registrados no relatório final e serão encaminhados ao Ministério Público Estadual, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, além de secretarias ligadas ao tema. É algo que nós não podemos abrir mão daquele espaço da Santa Casa. Nós precisamos dos leitos, das enfermarias da Santa Casa funcionando. Então, o governo do Estado se envolveu, como eu disse antes, está todo mundo envolvido nessa aí, são forças convergentes. A população vai contar novamente, se Deus quiser, num tempo mais breve possível, de ver a Santa Casa novamente prestando esses relevantes serviços à nossa população. Também foi apresentado pelos parlamentares o trabalho realizado pela CPI das telefonias, também presidida pelo deputado Domingos Brazão. De acordo com ele, é necessária uma mudança na legislação federal em relação às licitações de operadores de telefonia para que seja oferecido um serviço de qualidade aos consumidores do estado do Rio. O compromisso é pouquíssimo. É praticamente as capitais que são cobertas e mesmo assim algumas áreas da capital ainda fica fora. Quer dizer, as operadoras não precisam, para cobrir o contrato, estarem levando essa prestação de serviço às cidades, todas as cidades brasileiras. Bem pelo contrário, algo em torno de 4,5% das cidades brasileiras é que rezam realmente no contrato. Buscamos o governo do Estado para que o governo também possa estar dando algum tipo de incentivo, aonde eles, fora do contrato, buscar instalar essas antenas, que o governo do Estado possa fazer algum tipo de contrapartida para que essas antenas sejam instaladas. A Comissão de Trabalho da Alerj ouviu profissionais da área da saúde do Estado que foram contratados para os cargos temporários e que pedem para ser efetivados. Eles foram contratados em 2008 pela Fundação Escola de Serviço Público por processo seletivo especial. A contratação para nível técnico e superior na área de saúde tinha validade de 2 anos, mas o grupo de aproximadamente 6.500 profissionais trabalhou até o início deste ano. Uma proposta de emenda constitucional apresentada na Alerj para a efetivação do grupo ainda está sendo analisada pelos deputados. Não estão trabalhando, mas descobrimos que a matrícula está ativa, a ponto de prejudicar alguns que passam em concursos para outros órgãos públicos. Foi inaugurada no saguão do Palácio Tiradentes a exposição permanente do livro Heróis do Estado. O livro reúne personalidades ilustres que contribuíram para a história social do Rio de Janeiro. A abertura da exposição Heróis do Estado contou com a presença de integrantes do movimento negro e da cultura africana, que dançaram e cantaram jongo no saguão da Alerj. O livro já reúne 5 personalidades: o mártir da Inconfidência Mineira, Tiradentes, o poeta Teixeira e Souza, o bispo Dom Helder Câmara e os escravos Manuel Congo e Mariana Crioula, que lideraram uma rebelião com mais de 400 negros escravizados em fazendas do sul do estado no século XIX. Há muito tempo que a gente trabalha a memória, desses heróis, que são heróis nacionais, e essa história ela tem que estar inserida dentro das escolas, do estado, escola dos municípios, porque foi um fato que aconteceu lá no sul do estado e que muitos, até professores, nem têm conhecimento. Entendeu? Nós, de Movimento Negro, que sempre trabalhamos essa memória. Então, quando a gente oficializa essa história, nossa, é tudo que a gente precisa. Que a história do povo negro é a história de resistência. São pessoas que, de certa forma, por meio da sua ação em sociedade, interferiram na forma como a sociedade se organizava. Então, acho que, nesse sentido, pensar a existência de Mariana Crioula e Manuel Congo, por exemplo, como primeiros heróis do estado do Rio de Janeiro, é algo muito bacana.
A homenagem é uma iniciativa da deputada Inês Pandeló e a data escolhida foi justamente o Dia dos Direitos Humanos, comemorado em 10 de dezembro. A deputada elaborou um projeto de lei para homenagear todas as personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do estado do Rio, sejam eles famosos ou desconhecidos. Segundo o projeto, os heróis devem ter mais de 50 anos de morte ou desaparecimento. O 6º herói sugerido pelos deputados para integrar o livro é João Cândido, marinheiro negro, líder da revolta da Chibata. A sugestão ainda será votada no plenário. Reunir Dom Helder com Manuel Congo, com Tiradentes, com tantos homens e mulheres que construíram os direitos humanos no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, é, na verdade, uma iniciativa das mais maravilhosas que a gente possa imaginar. Todos os heróis que forem sendo aprovados pela Assembleia vão virando páginas de aço e fazendo parte desse livro que ficará aqui em exposição fixa para visitação. Heróis, alguns conhecidos, outros nem tanto, e que vão passar a fazer parte literalmente da história. E o Jornal da Alerj fica por aqui, mas você pode acompanhar a programação também pelo nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.